Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo nesta semana 7x7 para mais uma live, a nossa quinta live, quinta-feira, quinta live. E hoje nós vamos ter uma conversa muito legal com a doutora Lígia, que já entrou aí. E aí, Lígia, vou te chamar, que vai falar um pouquinho pra gente sobre bioenergética. Cadê, Lígia? Ah, tá aqui. Sobre bioenergética, que é uma das abordagens da medicina integrativa. Então, a gente tem hoje muitas abordagens e uma delas é a bioenergética. A Lígia entrou, tudo bom, Lígia? Olá! Estamos de E verde aí, combinando? Ana, mas você é. Eu olho para você, eu já vejo você verde e preto, por causa da Eu folhinha gosto do, bastante. do médio integrativo lá, e não tem como desconectar isso. Verdade. Que E prazer estar aqui aí, com você Lígia? hoje. Estou muito feliz, muito honrada por essa oportunidade. Falar sobre um Nada, assunto que eu gosto tanto e que a gente eu é compartilha, que né? eu é que agradeço por você ter aceitado aí prontamente meu convite para falar aqui. É, e queria que você começasse se apresentando para o pessoal e falando um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre como a bioenergética foi parar na sua vida e tal, e depois a gente entra no assunto bioenergética. Tá Conta bom, aí. então vamos lá. Então, meu nome é Lígia, né? Lígia Tereza. E eu formei há pouco tempo. Eu formei há um ano e pouquinho. Mas a minha trajetória com a bioenergética começou antes de eu me formar, né? Durante a faculdade, quando eu terminei ali o ciclo básico, eu comecei a sentir mesmo uma crise existencial. Eu percebi que eu não me enquadrava em nenhuma especialidade, que eu não sabia o que eu ia estudar. Realmente fiquei perdida, assim, tive uma crise de ansiedade grande, misturada com depressão, né? Eu oscilava entre momentos de ansiedade e momentos de depressão. Geralmente a gente tem esse despertar na dor, né? E o meu não foi diferente. Então eu estava mal. Eu lembro de uma época que eu estava muito apática, assim, sem rumo, sem propósito, sem nada. E nessa época eu ouvi falar de medicina integrativa. Então eu estava no oitavo período e alguém falou comigo: ah, medicina integrativa estuda corpo, mente e espírito. Eu olhei e falei: corpo, mente e espírito? E o que mais me pegou foi a parte do espírito. Sendo que eu não sou uma pessoa religiosa, nunca frequentei nem igreja, nem centro, nem nada, assim. Claro que fui algumas vezes, mas nunca fui religiosa. Mas aquela parte me tocou. Eu falei: poxa, medicina, estudando essa parte mais sutil do ser, ali me deu um gás, sabe? Ali eu falei: nossa, tem alguma coisa ali. E aí comecei a Uhum. estudar. Nossa, eu comecei a estudar medicina integrativa, que foi me levando para a parte mais quântica, né? Que aí eu fui entrando nesse outro paradigma da medicina integrativa, que é o paradigma sistêmico, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E ali eu fui vendo a outra realidade, outro mundo, o qual eu me encaixava. Porque até então eu achava que eu era um ET, eu achava que só eu pensava dessa forma, que tinha alguma coisa de errado comigo, que de repente eu não tinha nascido para ser médica, sabe? Aquelas coisas, né? Porque, poxa, eu Uhum. não gosto de pronto-socorro, eu não via sentido naquilo, em ficar dando remédio, lotando a pessoa de remédio, já cheia de comorbidade, para mim aquilo realmente não fazia sentido. Aí, a partir dali, eu me aprofundei nesse mundo, comecei a estudar muito esse universo, né, quântico dos chakras, da energia, como é que isso funciona, qual que é a relação disso com a doença, com a saúde, como que eu posso ter uma vida melhor e, claro, do autoconhecimento. Né? Não tem como a Uhum. gente entender sobre energia sem passar pelo caminho de dentro. Porque quanto mais a gente se aprofunda em nós mesmos, mais a gente sabe ajudar o outro. Eu só sei dizer para o outro fazer aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já testei. Né? Eu só consigo dizer para o outro aquilo que eu conheço. Se eu não conheço, se eu nunca fui, não tenho como ajudar ninguém. Então eu percebo que o meu caminho do autoconhecimento está totalmente relacionado com a minha profissão. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu entro nas minhas profundezas, assim, dos questionamentos, na minha infância, nas crenças e tudo, mais eu consigo esse recurso para entender melhor como o universo funciona, como o ser humano funciona, e aí sim poder levar uma informação de qualidade e algo real para as pessoas. É bem isso mesmo, né? Acho que todo mundo que está meio que na pós aí lá com a gente, para quem não sabe, a Lígia faz a pós-medicina integrativa comigo, a gente se conheceu lá na pós. Já fizemos, não sei se vocês viram, mas já fizemos uma live que foi maravilhosa, que está no seu Instagram, né? Está no seu YouTube, né? Tá no YouTube, do Médio Integrativo.
Tá no YouTube do Médio Integrativo. Quem quiser passar lá para assistir a live que a gente fez, nós quatro, Lígia convidou a gente para falar. E a gente se conheceu na pós. E é engraçado porque na pós, uma galera não ficou, né? A pós começou com muitos alunos. E ao longo da pós, os alunos foram saindo, porque eu acho que essa pós especificamente, ela puxa a gente um pouco para esse lugar, né? De fazer a gente meditar na aula, fazer a gente se conectar na aula ali. E acho que as pessoas, os médicos em geral, estão acostumados, cadê o conteúdo? Eu vou ficar aqui respirando. Tinha aula que a gente deitava no chão e fazia movimento corporal, respiração, meditação, e o pessoal, cadê as aulas? Não, mas isso é aula, isso é o aprendizado. Né? Isso aí é você se conectar, é você ser um profissional que entende o que você vai prescrever. Como que você vai falar para o seu paciente meditar, cuidar do corpo, nananã, se você nunca experimentou isso? Se você diz que faz, mas na verdade nunca fez. Então a gente vai aprender aqui agora. E tem isso, né? Passa muito realmente pelo autoconhecimento, pelo autodescobrimento. E é difícil a medicina oficial que a gente tem hoje realmente pensar dessa maneira, né? Então, vamos abrir, então, falando sobre a mudança de paradigma. Perfeito. Qual é a diferença desse paradigma aí? Onde que entra essa parte energética dentro desse novo paradigma? Explica aí pra gente. Perfeito. Eu acho que essa é a base de tudo. Né? Para a gente compreender algo novo, a gente precisa entender o que está por trás. Por que eu penso da forma que eu penso? Por que eu sinto da forma que eu sinto? E assim a gente está falando do paradigma, que nada mais é um modelo de realidade, né? Um conjunto de crenças, um conjunto de verdades absolutas. Vou dar um exemplo assim bem claro. Por que os seres humanos, sei lá, os adolescentes que nascem hoje no Afeganistão, que fazem parte do Talibã, eles matam, usam aqueles coletes de bomba e matam. Será que eles são seres humanos ruins? Ou será que eles aprenderam que daquela forma eles vão alcançar o paraíso, que Deus, né, vai ficar feliz com aquele movimento? Então, assim, é algo bem radical, mas é para a gente começar a pensar. O ser humano não é bom nem ruim. Ele age de acordo com aquilo que ele acredita, com a programação que ele segue. E onde que a gente aprende essa programação? Quando a gente é pequeno, né? O bebê nasce ali sem conhecer nada, ele é totalmente dependente da mãe, né? Totalmente dependente dos cuidadores. E aí ele vai crescendo e vai vendo, tanto experiência própria quanto experiência ao redor. E por aí a gente vai. A humanidade, a gente há cerca de 300 anos, a gente vive sob o paradigma científico materialista, né? Ou cartesiano, newtoniano, que foi quando, né, Descartes, Newton, eles separaram o corpo da mente. Naquela época foi fundamental esse processo de separação, né? Porque a igreja era muito forte naquela época e a gente não tinha acesso nem ao corpo físico. A gente não podia estudar, não podia se abrir um corpo para saber mais o que tinha. Então ali foi um grande avanço. Para poder estudar, eles tiveram essa sacada de separar a ciência da mente, o corpo da mente do espírito, para que eles pudessem então estudar sem a igreja intervir, né? Porque senão não podia. Eles tiveram, foi uma sacada, na verdade, que funcionou, sacada de mestre para poder evoluir, mas que, fala aí. Perfeito. Então, assim, deixaram a mente, que era a parte espiritual, que eles não conseguiam tocar na mente, né? Então, a mente entrava ali com a parte espiritual, deixaram para a igreja. Então, a igreja toma conta da mente. E a ciência toma conta do corpo. Então, nesses 300 anos, a gente acabou sendo dividido. O ser humano acabou sendo dividido em duas partes. O que, na época, foi necessário, de novo. Né? Tudo acontece no tempo que deve acontecer, da forma que deve acontecer. Não tem certo, não tem errado. Mas isso gerou o paradigma material. Quando a gente começou a estudar só o corpo, né, separado de tudo, e estudavam, claro, num cadáver, que não tinha energia vital, que não tinha nada ali, era somente o corpo físico, a gente começou a se basear nisso. E o que o paradigma material, o que ele acredita? Ele acredita que a base de tudo é matéria. Até porque, naquela época, não se existiam microscópios muito avançados, então a menor partícula que eles tinham chegado era o átomo. Tanto é que átomo significa partícula indivisível. E dali achavam que o átomo... por muito tempo que era a menor partícula, né? E até hoje, toda a nossa ciência é baseada como o átomo fosse a menor partícula. A medicina, a química, a nutrição, a economia, todas as ciências são baseadas ainda nessa crença de que o átomo é a menor partícula.
o que já caiu por terra há 100 anos. Mas toda É. mudança muito grande de paradigma, ela demora um tempo, né? Para sair aquela programação que vai sendo passada de geração em geração, a gente tem um tempo. Agora a gente está nesse período de transição, em que a gente consegue olhar e sabe, poxa, esse é o paradigma materialista, que acredita que todos nós estamos separados, né? O corpo está separado da mente, eu estou separada de você, nós estamos separados das pessoas que nascem em outro lugar, assim como nós estamos separados da natureza e do universo. E por isso, É. a gente compete uma com a outra. Por quê? Porque eu estou separada de Uhum. você. Então eu quero competir, eu quero ser melhor. Eu vou explorar a natureza. Estou nem aí. Eu sou eu, a Uhum. natureza é a natureza. Então, Exatamente. a gente começa a entender que a base do sofrimento humano hoje está baseado no paradigma Na materialista. separação. E nesse paradigma da separação, que separa a gente de tudo, de todo mundo, da natureza, do universo. E aí foi o que você falou: se eu estou separado, eu sou eu, você que se dane. Exato. Então eu não estou nem aí para o sofrimento do outro. Eu quero enriquecer, eu quero ter mais dinheiro, mais matéria. Né? O foco está muito no consumismo, no materialismo, porque a gente acredita que isso é a base de tudo que há. Esse paradigma também acredita que tudo surge ao acaso. Então, assim, a gente está aqui por acaso. Não tem sentido nenhum. A gente se Uhum. formou por acaso, numa mera interação entre átomos e moléculas, que nada faz sentido. Está tudo É. determinado. Existe um determinismo por trás, que é o tal do destino. Então, assim, a sua Uhum. genética te controla. Se você tem a Uhum. genética para tal coisa, meu, paciência, você vai ter tal doença. Se teu pai teve Alzheimer, se tua mãe teve câncer, você vai ter. A genética é o que te direciona. Então, o Uhum. paradigma material, ele te bota aprisionado. A gente se torna É. vítima do sistema. Eu tenho que receber, eu nasci com tudo programado, eu não tenho opção de escolher nada, eu tenho que Uhum. aceitar, de alguma forma, sobreviver, né? Naquilo que me E, é dado, naquilo que é e fácil, sobreviver ao acaso também. Estou refém do acaso. totalmente do acaso. Tudo é por acaso, tudo é coincidência, né? Não tem sentido nenhum. E a morte é o final de tudo. Morreu, acabou. Só existe isso aqui, não existe nada além da matéria. Então, quando você morre, não tem mais nada, não tem mais sentido nenhum. É um paradigma assim que a gente começa a entender por que o ser humano sofre tanto. Olha a crença que a gente tem há É. 300 anos. Olha o que nos direciona, olha o modelo de realidade. A visão de Uhum. mundo que 95% da população ainda tem. É. Não é fácil. E aí vem um outro paradigma, Exato. que é o E aí paradigma surge sistêmico. o paradigma sistêmico, né? Com o advento da física quântica, começou lá na teoria da relatividade de Einstein, e depois Max Planck, né? Começou a descobrir as substâncias, né? As partículas subatômicas. Então, o átomo ele é dividido em próton, nêutron e elétron. Dentro do próton, você tem os quarks. E aí você pega aqueles aceleradores de partícula para cada vez quebrar essa partícula em partículazinhas menores. E aí hoje tem duas teorias: bóson de Higgs ou teoria das supercordas, ou teoria das cordas. Por que é uma Aham. teoria? Porque é uma partícula tão ínfima, que ninguém nunca conseguiu chegar. E hoje em dia eles chamam de vácuo quântico, que seria Uhum. a matriz divina, que seria uma energia também chamada de energia não convencional, porque ela não é a mesma energia que a gente vê a olho nu. Ela é uma energia mais suave, menorzinha. E a gente ainda não tem aparelhos suficientes para dimensionar isso de uma forma, né, Uhum. muito... A gente tem as fotografias Kirlian, né, que há 30 Aham. anos surgiram, que a gente já consegue fotografar a aura humana, que a gente consegue ver que nós somos Uhum. formados. Depois eu vou explicar um pouco melhor disso. Mas então, quando esse paradigma chega e a gente consegue ver, a gente descobre que o átomo é formado de 99,99999% de energia e apenas 0,00001% de matéria, É cara, muito nós louco. somos energia. É. E tudo é formado por átomo. Não tem como não ser formado por energia, né? Se tudo vem do átomo, que é energia, aí não tem como, né? Exato. Da cadeira a uma estrela, a árvore a Sim. nós, tudo é formado por átomos. É. 99,95 vezes de energia. Então, assim, isso, beleza. Essa é a primeira parte que a gente começa a entender. Cara, se tudo é formado por energia, muda tudo, né?
Eu pensava em matéria, eu pensava que a gente estava todo mundo separado, que, né, que eu podia fazer o que eu quisesse, que nada influenciava, que eu podia pensar o que eu quisesse, que nada ia mudar. E agora não. Agora, se nós somos formados de energia, a gente funciona através de frequência e vibração. Então, Uhum. o que eu penso, o que eu falo, o que eu sinto, o que eu faço, né? Existe um campo eletromagnético ali em volta de mim que é responsável por tudo que eu atraio na minha vida. Uhum. Então, os nossos pensamentos têm uma vibração. Então, não adianta eu estar aqui pensando em um monte de besteira, sentindo culpa, mágoa, rancor, ódio e querer que a minha vida flua maravilhosamente bem. Uhum. Né? O universo ele vai te dar exatamente aquilo que você está ressoando. Ele não te dá Uhum. aquilo porque você é um coitadinho, você merece. Ai, como você trabalha, como você, né? Ai, você é muito esforçado. Deixa eu te dar aqui um prêmio, vai, você merece isso. Não é assim. O universo Uhum. sempre diz sim. Ele não tem moral se aquilo é certo, se aquilo é errado. Ele vai te entregar aquilo que você está vibrando. Porque esse campo que está em tudo e está em todos, esse vácuo quântico, que é informação pura, né? Você atrai exatamente aquilo que está no campo de acordo com a sua frequência, com o seu campo eletromagnético. E aí, Uhum. dentro desse campo, quais são as mudanças que a gente tem? Se está tudo entremeado nesse vácuo quântico, que também nós somos formados, quer dizer que nós estamos todos entrelaçados. Não existe separação. Nem entre mim e você, nem entre nós e as outras pessoas que estão assistindo, nem entre nós e a natureza, nós e o universo, e sabe-se lá as centenas de bilhões de galáxias que já foram descobertas. Uhum. É tudo formado É, pelo mesmo material, pela mesma. Material não, né? Pela mesma energia. eu me E, entendi. e aí a gente muda da competição, a gente vai para a colaboração. Porque aquilo que eu faço é o que eu recebo. Se eu estou Uhum. competindo com alguém, alguém vai competir comigo. Eu vou estar sempre na falta. Eu estou sempre na carência. Porque se eu É. estou competindo é porque eu acho que falta. Eu estou vibrando na Uhum. escassez, ainda em um Uhum. universo material. Se eu estou no paradigma sistêmico, no modelo sistêmico, eu estou colaborando. Porque eu sei que o que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. Uhum. E aí a gente Exatamente. começa a viver de uma outra forma, uma economia colaborativa, uma saúde colaborativa, uma saúde integrativa. A gente começa a entender que nós não somos um braço, um estômago, um intestino, né? É. Todos os nossos órgãos têm relação, assim como nosso pensamento, nosso sentimento, nossa alimentação, sono, movimento, tudo é responsável por formar esse campo eletromagnético. Então, Tudo isso vai está mudando tudo. conectado, literalmente, do micro ao macro, né? Das suas células e dos seus átomos. Então, eu costumo falar que a célula do dedão do seu pé sabe o que está acontecendo no seu olho, no seu Sabe? fígado. Todas as células do seu corpo sabem o que está acontecendo. Então, às vezes você não tem um diagnóstico ainda, sei lá, de um câncer e tal, mas o câncer já está lá, mas o teu corpo sabe. Você conscientemente você não sabe, mas o teu fígado sabe que você tem uma doença na tireoide. Então, o nosso corpo está todo conectado. Isso faz muita diferença na forma de ver a medicina e na forma da gente entender o todo que você falou. Estamos todos conectados, cara, não tem separação. Enquanto as pessoas não entenderem isso, realmente fica muito difícil de. Enquanto a gente ainda acreditar que a gente está separado do mundo, que a gente pode poluir, que a gente pode fazer, fica muito difícil realmente de ter saúde, inclusive, porque é o que eu falo. Você pode ter a melhor semente com a melhor genética. Num solo ruim, ela não cresce. O ambiente é importante, tudo importa. Então não adianta eu ser o máximo se eu estou num ambiente podre, sabe? Se o meu redor está tudo estragado. A gente não está separado, a gente precisava rever isso realmente, né? E isso tudo que você está falando, isso é ciência, né? Então é muito interessante a gente mostrar para as pessoas que isso vem da física e que o nosso corpo é mais física até do que química. Porque a química não acontece sem a física. Porque a química só acontece, as reações químicas nada mais é do que elétrons pulando de um lugar para o outro e se conectando às substâncias químicas. Então não existe nem química sem a física. Né? Nós Perfeito. somos um corpo físico-químico. O tempo inteiro isso está acontecendo na gente.
Biofísica, exatamente, biofísica pura. Então a gente precisa entender isso, que isso é ciência, né? A medicina por muito tempo só achava que era química e biologia, mas a gente não existe sem física. O que que é a neurotransmissão, né? Todas as descargas que a gente tem é física pura. Fala pra gente aí, como é que funciona o nosso corpo energético, então, já que a gente está falando do nosso corpo, né? Como que funciona esse corpo energético? Como é que ele está distribuído? Perfeito. Vou começar falando só uma última coisinha que eu esqueci de comentar, que é legal a gente saber também. O paradigma material, o que acontece? Quer dizer que ele tem que ser descartado totalmente, que ele não presta e a gente vai trocar totalmente para o sistêmico? Não é isso. A gente precisa integrar o paradigma material, porque nós somos formados por energia, totalmente energia, mas com diferentes frequências, com diferentes densidades. A gente tem um corpo mais sutil, que é o que eu vou falar hoje, que é o corpo energético, onde estão os meridianos, e a gente vai aumentando a densidade até chegar no corpo físico. Então, existe matéria. Isso aqui é matéria, a gente pode considerar. Mas, no fundo, se você pegar o microscópio, você vai ver que é uma energia, só que vibrando numa frequência bem baixinha, bem baixinha. Por isso a gente vê como se fosse algo, né, realmente físico. Sólido, físico. Sólido, é. Então, o que acontece? A ciência moderna ela é maravilhosa, ninguém tem que descartar nada. O remédio, a cirurgia, é maravilhoso para o seu corpo físico, para o seu corpo material, só que falta a espiritualidade. Então, quando a gente chegou na medicina integrativa e na física quântica, nada mais é do que uma união do melhor da medicina moderna, mais avançado do corpo físico, melhor do conhecimento do corpo físico, com um conhecimento ancestral de 10 mil anos atrás, da espiritualidade, em que não é nada novo, só que agora é um encontro. Agora a gente tem tecnologia suficiente para juntar esses dois mundos, que até então não conversavam, né, Pri? Ou você era cientista, ou você era espiritualista. Era impossível você ser os dois. E por isso que eu acho que eu me sentia tão perdida, assim. Porque eu falei, cara, eu não sei, mas eu sinto que é algo maior. Eu sinto que é tudo energia. Eu já senti isso como intuição. Eu sinto que tem mais. Não é que não tenha isso, mas tem algo a mais que estava faltando ali, né? Exato. É a peça que faltava. E aí, quando a gente juntou a ciência com a espiritualidade, pum! Agora a gente consegue entender bem melhor a realidade, como ela funciona, tanto no micro quanto no macro. Então, a matéria, existem certas leis para a matéria, mas existem outras leis para a energia. E se eu só conheço um conjunto de leis, eu estou ignorando uma parte que é 95% da realidade. Né? A matéria ali é 5%. Se eu não conheço o que está por trás, eu nunca vou entender o que está na superfície. Essa é a grande sacada. Então, em relação ao corpo energético, eu gosto de entender assim, né? Porque é um estudo que ainda está sendo desenvolvido. Então, eu estudo um pouco de tudo e vou dar a minha compreensão sobre isso. Então, já que tudo é formado por energia, o nosso corpo é formado por sistemas energéticos. Como eu falei, de diferentes vibrações. A gente vai da densidade mais sutil para a maior densidade, que é o corpo. Então, o corpo energético, ele é o nosso corpo mais sutil. A gente tem como se fosse uma circulação sanguínea. Os meridianos são como se fossem os vasos. Eles circulam em todo o nosso corpo. E a gente tem 2 meridianos principais de polaridades, uma positiva e uma negativa. A negativa, geralmente, do lado esquerdo, a positiva do lado direito. Por que elas têm polaridade? Porque a energia eletromagnética, para gerar magnetismo, né? Eletromagnetismo tem que ter polaridade. Então, a gente tem esses meridianos que se cruzam por todo o nosso corpo. Eles estão presentes em todas as células, em todos os órgãos. Eles vão entremeando todos os nossos órgãos, assim como o nosso sistema cardiovascular, assim como o sistema nervoso, o sistema linfático. E o que passa, né, por esses meridianos? Em sânscrito, eles chamam de prana. Né? Eles chamam que esse corpo energético é o prana, na tradução. Se a gente falar de homeopatia, vai chamar de energia vital. Se a gente for para a medicina tradicional chinesa, vai chamar de Qi ou Qi. Então, assim, não importa. O que importa, eu chamo de energia vital. Para mim, faz mais sentido. Então, essa energia vital que está fluindo por todo o seu corpo. E quando você tem o cruzamento de 2 meridianos de polaridades opostas,
que eu vou falar dos principais chakras, quando você tem eles passando, eles formam como se fosse um redemoinho, né? Um positivo, um negativo. Quando eles se cruzam, gera uma roda. Gera um turbilhão. Um turbilhão. A gente tem chakras por todo o corpo, mas são chakrazinhos menores. Porque assim como o sistema sanguíneo, quanto vai chegando nas mãos, vai chegando nas extremidades, ele vai ramificando, ele vai ficando menorzinho. Então você tem os chakras das mãos, né? Que muita gente faz em posição das mãos. Por quê? Porque aqui você tem um grande centro energético. Em vários lugares do corpo. Hoje eu vou dar mais atenção para os nossos 7 principais. Por quê? Porque eles são maiores, né? Se eu falei que os 2 meridianos principais estão passando na base aqui, na linha da nossa coluna, é porque a gente tem os maiores chakras. Posso ir ou tá muito rápido? Pode ir. Então, a gente vai começar pelo chakra, o primeiro, né? Que é o chakra básico, na base da coluna mesmo. E o legal, gente, é a relação que não é assim, então energia e o corpo. Não, tá tudo entremeado, tá tudo entrelaçado, de novo. Então, para cada chakra, existe uma glândula, existe um órgão correspondente. Se você tá com algum problema em algum órgão, provavelmente o seu sistema energético tá com algum bloqueio, pode estar com algum excesso, né? Então, a gente tem que começar a pensar de uma forma assim, sistêmica, tá tudo relacionado. E sabe o que é interessante? É porque a gente às vezes fica falando dessa forma e as pessoas podem achar que é uma viagem. Só que, quando a gente começa... Não, porque é verdade. Eu tenho algumas pessoas que não vão achar... Caraca, essas 2 médicas falando de chakra aí, que eu sou maluca. Só que, assim, quando você começa a estudar, inclusive mais a fundo a bioquímica e tal, a gente começa a ver que nosso corpo ele é rico em silício. Silício que puxa água. É o silício que é rico, que puxa, que atrai a água e faz para montar a nossa matriz, das nossas células, entre as células, né, a matriz extracelular, com proteoglicanas, glicosaminoglicanas. Então, ela é rica em silício e rica em água. E silício e água juntos formam o microchip. O que não é o Vale do Silício lá, né? Por que ninguém quer saber tanto do Vale do Silício? Qual a importância do silício? Silício com água é um grande condutor energético e é um grande guardador de informação. Então, até quando você estuda a bioquímica do nosso corpo, quando você vai estudar os minerais, você vê que nós somos um grande, realmente, microchip. Nós somos um grande corpo elétrico que guarda informação e que conduz informação e que gera essa energia. E que cada órgão tem uma predominância de um mineral. E cada mineral vibra numa frequência diferente, porque cada matéria tem a sua frequência. Então, a tireoide é mais rica em iodo. Ela vibra numa frequência diferente do osso, que é rico em cálcio. Perfeito. E assim por diante. E o músculo, que já tem mais ferro, né, da hemoglobina, porque é rico em hemoglobina. Então, cada órgão e cada sistema tem o seu metal, com isso tem o seu mineral, tem a sua frequência. Então, apesar de a gente estar falando de chakra, de energia, isso tudo faz muito sentido bioquimicamente. É só a gente parar para fazer essa conexão. Então, a gente tem um corpo que é nada mais do que a gente tem um computador aqui, que está guardando informação o tempo inteiro. Então, isso que a Lígia está falando é exatamente isso. Então, a gente tem esses canais energéticos como se fossem fios condutores mesmo de energia, porque a gente tem metais, a gente tem silício, a gente tem água. E isso é físico-químico, biofísica, né? Então, fala da relação, então, aí dos chakras. Fala aí. Então do primeiro, né, do chakra mais básico, ele está ligado... Os primeiros 4 chakras estão ligados com a matéria, né, que a gente fala. Os primeiros 3, principalmente, com a matéria, e os últimos 3 estão mais ligados ao plano sutil. Então, o primeiro está ligado ao elemento terra. Ele te aterra, ele é a sua base. Está relacionado aos nossos instintos. Tem a cor vermelha. É um chakra que está mais relacionado realmente à sobrevivência. Então, muitas pessoas na nossa população estão presas a esse chakra ainda estão preocupados na sobrevivência. Está relacionado com o instinto sexual de reprodução de espécie, com alimentação, né? Então, é bem da sobrevivência.
esse chakra. A gente fala também isso na cultura mais indiana, hinduísta, ayurveda, que a gente tem a Kundalini, né, que seria a energia da libido, como se fosse, né, eles dão essa metáfora de uma cobra enroscada, enrolada, que fica na base da coluna, ela repousa aqui. E conforme a gente vai evoluindo espiritualmente, né, elevando a nossa forma de ver o mundo, expandindo a nossa consciência, é como se essa cobra fosse subindo pelos nossos chakras até chegar no último chakra e aí sim chegar na iluminação. Então, o primeiro está muito relacionado a isso. E a glândula que está com ele é a suprarrenal, né? Que produz a adrenalina e o cortisol. Então, olha a relação. A pessoa que está muito estressada, ela está com uma hiperativação do primeiro chakra. E a pessoa que está muito desanimada, que está ali, muito deprê, provavelmente ela está com muito baixa energética no primeiro chakra. E o que seria legal para estimular? Primeiro, dá para usar as cores, né? Eu falei que é a cor vermelha que representa esse chakra. Então, beber em copo vermelho, usar vermelho, colocar vermelho na sua vida, porque a cor, ela também tem uma frequência. Você pode fazer movimento aeróbico, né? Está relacionado muito com movimento também. Alimentação mais saudável. Então, tudo isso estimula mais esse chakra. Se tiver muito aumentado, diminui totalmente as suas roupas vermelhas, para de usar, diminui um pouco o movimento, e aí você vai equilibrando de acordo. Aí a gente sobe para o segundo chakra. Tem várias denominações também, eu gosto de falar o mais comum, assim, que é o chakra ou sexual ou sacral, que está relacionado às nossas gônadas, né? A mulher, os ovários e o útero, o homem aos testículos. E tem a cor laranja, está relacionado às nossas emoções. Então, quando a gente está muito emotivo, emoção muito sobrecarregada, aquela coisa, provavelmente esse chakra também está muito aumentado. Elemento água, né, que também tem a ver com o emocional. E vai vendo que vai se utilizando. Ó, terra, o primeiro. O segundo, água. Vermelho, laranja. Olha a relação que a gente faz com os corpos, né? E com as densidades. Isso tudo vai gerando várias sincronias, assim, super interessantes. Está relacionado à autoestima, né? A forma como eu vejo, a forma como eu expresso as minhas emoções. Mas eu sinto, né? O expresso está mais relacionado ao laríngeo. Mas então, problema de ovário, problema de útero, mioma, ovário policístico, cisto no ovário, tudo isso está muito relacionado a esse chakra também. Então, usar laranja de novo, beber muita água, expressar suas emoções, soltar, imposição de mãos. Tem muita coisa que dá para fazer essa energia esse circular. Chakra é na altura do... Esse é na altura, 2 dedinhos abaixo do umbigo. Assim. Do umbigo. Do umbigo. Tem gente que chama de chakra umbilical. Baixo ventre. Baixo ventre, exatamente. E a gente vai subir para o terceiro chakra, que é o plexo solar, né? Que dá até para a gente sentir. Vamos fazer um teste aí? Quando termina as costelas aqui, você vai bem no meiozinho. Bem no meio aqui, ó. Vê se dá uma dorzinha. Você vai sentir um ponto... Perto do apêndice xifoide. Exatamente. Aperta. Esse é o nosso terceiro chakra, que é o plexo solar. Relacionado, né, à cor amarela, relacionado com fogo. Ele traz esse poder pessoal, a confiança. Então, olha como é que a gente vai evoluindo também, da sobrevivência para o relacionamento, para a autoconfiança, e vai se utilizando. A gente foi para o fogo, que é mais sutil que a água, que é mais sutil que a terra. Cor amarela. E é nesse chakra que a gente fala que a gente recebe também a energia do sol. Então, a gente se nutre com essa energia. Aqui é um ponto que, através do umbigo, mas esse chakra, que a gente troca energia um com o outro. Então, por isso que a gente fala de botar uma pedrinha no umbigo, para proteção energética, é realmente por essa relação. Se você está com o seu campo totalmente aberto ali, alguém fala um monte de coisa... Né, aqueles pensamentos negativos, começa te contando um monte de história ruim, você começa a ver filme pesado, rapidamente você é drenado. Então, uma das coisas é você fazer uma proteção, tanto mental, quanto se quiser botar uma pedrinha, alguma coisa aqui para proteger, para você manter essa energia mais com você. E está relacionado, tá relacionado com pâncreas, principalmente. Esse chakra também. Então, insulina, glucagon, quem tem diabetes,
A gente vai fazendo todas essas relações. Nesse chakra aí. Exato. Aí a gente sobe, né, para o chakra cardíaco, que tem a glândula timo, relacionada ao nosso sistema imunológico. E uma coisa engraçada também que a gente fala quando a criança nasce com um timo muito grande, né? E ela vai envelhecendo, o timo fica pequeno. Mas por que o timo fica pequeno? Né? Por que é comum isso acontecer? Porque a gente separa do coração, a gente esquece a nossa essência. A gente vai muito pro mental e esquece o coração. Então, tem pessoas que trabalham muito esse chakra que tem um timo enorme, sabe? O timo, ele acompanha, ele se expande junto. Muito relacionado ao nosso sistema imunológico, que tem relação com cura, com amor verdadeiro, a essência. E a gente chegou num ponto que junta os nossos chakras relacionados à matéria, terra, água e fogo, e ele é o ar. E ele faz a ligação dos outros três, que são os mais sutis. E ele fica bem no meio. Então, quando a gente fala de reunir o espírito com a matéria, o foco no coração, a coerência cardíaca, por que a gente fala isso? A potência que ele tem, porque a gente está juntando o melhor dos dois mundos. O coração, ele une, ele é a ponte que une a matéria do espírito. É bem legal essas junções, você começa a ver. Você estuda a ciência e começa a estudar a espiritualidade. É muito legal mesmo. É legal você ver como isso funciona na prática. Como isso realmente funciona. Exato, e dá até para sentir também. Ele fica, né, na mulher bem no meio entre os dois seios, né, no externo, bem no meio assim, ó. Dá uma doloridinha. A maioria das pessoas sente um pouquinho de dor. Né? Porque a gente prendeu, a gente reprimiu tanto esse chakra durante a nossa vida. E é legal dar uns toquezinhos, dá para soltar ele devagarzinho, é uma forma de estimular, né? Expandir. Usar mais verde, né? A cor dele é o verde. E é isso. Esse chakra acho que foi. Aí a gente vai subir para o chakra laríngeo, que tem a cor azul clara. Está relacionado à nossa expressão, à nossa comunicação, a forma como eu me expresso para o mundo. Né? Problema de tireoide. Muitas vezes é porque a gente engole. A gente engole nossos sentimentos, a gente não se expressa. A gente tem vergonha de falar o que pensa, a gente tem vergonha de... Acha que o que a gente fala não é suficiente, não é bom, né? Quantas vezes a gente foi reprimido com as ideias, com as vontades. Então, muitos problemas de tireoide também estão relacionados com esse chakra. Colocar sua voz no mundo. E aqui já é o éter, né? Daqui a gente já começa a ter os elementos mais sutis. A gente não tem nem, pelo menos eu não sei o nome de qual elemento representa esses dois últimos chakras, porque aí já é muito sutil. Tá acima do que a gente conhece ainda. E qual é a cor do laríngeo? Azul claro. Azul claro. Azul claro. Então, quem quer estimular, usa azul claro, né? Pode fazer uns toquezinhos bem levinhos nessa região. Canta, se expressa, grita, é para soltar. Se tiver muito solto, é o contrário, né? Usa menos. Então a gente vai sentindo. Tá com hipertiroidismo ou tá com hipotiroidismo? Tô expressando demais ou tô expressando de menos? A minha comunicação tá conectada com o meu coração? Então é importante a gente fazendo essa evolução, né? Vai passando de um para o outro. Depois a gente vai chegar no terceiro olho, que é o chakra frontal, né? Bem entre as sobrancelhas, relacionado com a nossa hipófise, que é uma glândula central aí que manda hormônio para todo o corpo, né? E está relacionado com a cor azul anil ou azul índigo, que é um azul mais escuro, mais forte. É o nosso terceiro olho, aumenta a sua percepção, está ligado à intuição, à meditação. Uma dica para para quem quer meditar e para quem gosta, é quando você medita, você joga o olho lá para cima, sabe? Você estimula a sua glândula quando você joga o olho lá para cima. Então, como se fosse olhar para cima mesmo, é uma forma de estimular essa glândula. E aumentar a sua intuição, porque aí você tem uma percepção maior do todo quando essa glândula tá ampliada. E o último é o nosso chakra coronário, né? Violeta, que está relacionado à transcendência. Ele fica a 1 palmo da nossa cabeça, né? E está relacionado com a nossa pineal, que é a produtora de melatonina, que todo mundo diz que é realmente a reconexão com o seu espírito. Então, quando a gente chega nessa parte, a gente conecta com o eu superior, com as partes mais sutis que existem. Que
Não tem como a gente ter certeza e dizer o que que é, a gente sente, né? E a gente está nesse processo de evolução juntas. Mas esse é um conhecimento ancestral, assim, que eu sou apaixonada, assim. Eu adoro estudar, adoro conhecer mais e juntar isso com a ciência, sabe? Pegar as principais comorbidades relacionadas às glândulas, entender e falar o que está acontecendo? Como é que está o seu mental? Eu esqueci de falar que o terceiro, o amarelo, está relacionado à nossa mente. Poder e mente. E aqui é o sentimento, né? O coração já é mais sentimento, já é mais uma coisa mais pura. E por aí a gente vai. Fazer essa compreensão eu acho muito legal. Então, os chakras são mais ou menos esses. E esses chakras têm a ver com patologias específicas. Cada chakra tem uma relação com uma doença, ou com um grupo de doenças, ou com um órgão. Qual é essa relação aí? Faz as relações agora para o pessoal entender. Exatamente. Foi o que a gente falou, né? Para alguma doença chegar no corpo físico, quer dizer que ele já passou pelo corpo mais sutil. Você vai tendo uma transmissão de uma coisa para outra. Tá tudo interligado. Então, quando chegou no corpo físico, quer dizer que o energético já estava desbalanceado há muito tempo. Por isso que antes de você ter algum problema, cuida da sua parte energética, eleva a sua vibração, sabe? Cuida da parte mais sutil para não ter que se manifestar no físico. Porque quando chega no físico, muitas vezes não adianta você fazer o tratamento energético apenas. Ele já está num campo mais denso. Ele precisa de um remédio, ele precisa de alimentação propriamente dita. Ele precisa de algo mais denso para poder resolver. Então, se a gente puder evitar no campo energético, evitar com que chegue no físico, poxa, que maravilha. E aí entra as terapias que a gente vai falar depois. Mas é mais ou menos aquilo que eu te falei. Não, pode falar. Do excesso ou da falta. Você está estimulando muito um órgão, você está estimulando menos. Qual que é o seu problema? É autoestima? É sedentarismo? É baixa autoconfiança? Você está com pouca expressão? Você está com pouca meditação, pouca intuição? É saber identificar o que está de mais e o que está de menos. Como é que estão os seus meridianos? O polo negativo e o polo positivo. Né? A gente tem... E é engraçado que as pessoas acreditam no Wi-Fi, né? Que elas não veem. No telefone, no celular. Acreditam no telefone, acreditam na internet, em milhões, acreditam até no câncer de pele pela luz. Mas se você fala que vai curar alguém pela luz, eles não vão acreditar. Mas é a crença do materialismo, de novo. Né? Não é? Mas a luz não causa câncer de pele? Como é que a luz não pode também curar? Né? Então, assim, o desequilíbrio, tudo que causa desequilíbrio pode também causar equilíbrio, pode também causar organização, depende de como você usa. E toda patologia começa assim, no campo energético, porque tudo vem da energia, tudo começa com esse desequilíbrio de elétrons, né? Com essa vibração, com essa desorganização de elétron que pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá, até que a matéria se desestrutura. Eu gosto muito da comparação com a taça que quebra com o som, porque dá uma compreensão maior, né? Quando um cantor, eu sempre dou essa comparação porque a pessoa consegue entender. Então, quando aquele cara que vou quebrar a taça com a voz, o que ele está fazendo? Aquela onda está fazendo aquelas partículas do vidro, quando ele atinge exatamente a frequência da onda daquele vidro, exatamente a mesma frequência, aquelas moléculas começam a vibrar de uma tal maneira que elas começam a se desorganizar e então essa desordem se manifesta na matéria, quebrando a taça. Então, é exatamente isso que acontece com as doenças. A gente tem uma desorganização a doença, né? Então, incide sobre nós um desequilíbrio energético tão intenso, tão constante, tão intenso e tão constante, em uma determinada frequência, que vai desorganizando os nossos elétrons, eles começam a sacudir, se desorganizar, tiram aquele equilíbrio, a harmonia do sistema, e então essa desorganização dos elétrons vai então causar lesão na matéria. É sempre assim. Não tem como fugir. Sempre começa no energético. Sempre. É impossível começar em outro lugar. E foi o que você falou. Depois que já quebrou a taça, você vai precisar de super bonder, meu amigo. Não tem jeito.
Você não vai com a Exato. energia, agora eu vou usar a onda para corrigir a taça. Agora já era. O que você tinha que ter Exato. feito era ter corrigido ainda na época da energia, né? Uhum. Então, assim, e é engraçado, o mais interessante é que tem muitos pacientes que percebem assim, doutor, eu não tô legal, eu não tô bem. Aí você faz todos os exames, tá tudo normal. Tudo normal. E a gente não consegue dizer aonde que tá. E os médicos oficiais, né, falam assim, não, mas você tá normal, isso é coisa da sua cabeça. Não tem nada errado com você. Tá tudo bem, Porque mas os eu não me médicos sinto. tradicionais esperam chegar na doença para tratar, né? Esse é um problema da Eles nossa não medicina conseguem ter tradicional. exatamente, não consegue ter essa visão de que, cara, estrutura energética, o que a pessoa está sentindo é esse desconforto de energia completamente desordenada e desarmônica, que está Uhum. desorganizando as estruturas, mas que ainda não se manifestou na matéria. Tá. Mas a pessoa já sente, muitos pacientes sentem isso, né, muito cedo e falam para o médico e o médico não dá valor. Então, algumas pessoas percebem isso. Então, o ideal é que a gente consiga, como você estava falando, atuar antes daquilo se materializar, antes daquilo se manifestar na matéria. Porque aí realmente já está com uma apendicite, você vai precisar de cirurgia, É, né? Já está exato, com. Aí já quebrou a taça, não tem como mais exato. voltar. Uma Tá vez que infartando, tá manifestou, tendo um AVC, não aí já adianta querer é. fazer um rave, querer Mas fazer alguma a coisa. gente não precisaria esperar Até para. Se a chegar gente nesse ponto. tiver. Na verdade, é que se a gente tiver todos os dias se preocupando em equilibrar e harmonizar o nosso corpo energeticamente, caraca, o que eu recebi de carga hoje? Recebi um monte de Wi-Fi na cabeça, até porque isso também conta. Recebi uma paciente hoje aqui pesada que me desorganizou, a minha mãe me encheu o saco e fulaninho, nananana. Hoje a carga foi brava. Chega em casa, reequilibra. Todos os dias a gente deveria fazer. Todos os dias a gente não toma banho? A gente toma banho todos os dias para limpar o corpo, ou não. Tem gente porquinha, né? Mas em geral, a gente toma banho todo dia. Então, a gente deveria todos os dias limpar o nosso corpo energético também. Não só o corpo físico, mas o corpo energético também. Para isso não se acumular, para que essas desordens, esses desequilíbrios não se acumulem. Né? Perfeito. E a coisa do sutil, da energia, é isso: é quanto mais incide, mais você desorganiza. É a insistência, é igual tortura chinesa. Uma hora você fura ali, né? Tanto Uhum. bate até que fura. Então, se a gente todo dia limpar isso, talvez a gente conseguisse prevenir muitas doenças, né? Atuar antes das coisas acontecerem. Peraí, deixa eu ver aqui o que as pessoas estão Tem perguntando duas aqui. perguntas interessantes. Que eu ia até comentar agora, ela leu meus pensamentos. Dantas Natana. Ela perguntou se as doenças hereditárias, nesse contexto, como ficariam. Isso é interessante também, gente. A gente tem uma genética. É claro que a gente nasce com uma genética, você recebe 23 cromossomos do seu pai, 23 da sua mãe, você recebe essa informação. E até pouco tempo atrás, né, ainda no paradigma material, a gente imaginou que esses genes controlavam a nossa vida. Então você recebeu aquela informação, é como se fosse um peso, né? Toma aí, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu tenho e Destino. agora, se eu tenho uma doença, o meu filho vai ter. A chance dele ter é gigante. E o que acontece hoje? Com o estudo da epigenética, já foi comprovado que o ambiente ele é muito mais importante, assim, 95% das vezes mais relevante do que os 5% da genética. A genética É. existe? Existe. Se você tem tendência, se sua mãe, sua avó, sua bisavó tiveram câncer de ovário, é porque tem algo relacionado, né, com esse chakra, com essa história, tanto transgeracional. Então, se você não sair do automatismo, se você continuar repetindo o padrão que você aprendeu, porque isso foi passado de geração em geração, Uhum. tanto geneticamente quanto ambiental. Se você continuar repetindo, a chance de você ter é grande. Mas quer dizer Uhum. que foi por causa do gene? Sabe? É, na É uma coisa verdade, potencializando a outra. o gen, ele precisa ser, o gen ele não faz nada sozinho, ele não se autoativa. Eu sou um gen. Eu fico esperando um comando. É. Mandem eu fazer alguma coisa. É o ambiente que manda o gen se expressar. Ele não se autoexpressa. Então, isso é uma coisa muito importante, gente. O gen, ele não se autoexpressa, ele recebe um comando para ser expressado. Então, eu tenho um gen
para câncer de pulmão. Se eu não fumar minha vida inteira, a minha chance de ter câncer de pulmão é muito pequena. Mesmo tendo gene. Agora, se eu fumo, é o gatilho que ele precisava para se expressar. Entendeu? Eu, ao contrário, não tenho gene para o câncer de mama e tive um câncer de mama, porque o ambiente falou muito mais do que o meu gene. E vice-versa. Então, assim, o gene ele não determina tanto quanto a gente imagina. É claro, né? Eu não tenho gene para ter asa. Não vou ter asa nunca, porque eu não tenho gene para ter uma asa. Eu não sou uma borboleta. Mas eu tenho genes que eu consigo suprimir através dos meus hábitos, através do equilíbrio energético. Então, a gente consegue pegar os nossos genes e, deixa eu ver qual deles que eu vou ativar, qual deles que eu vou desativar. Eu tenho gene para obesidade, eu sei que eu já fiz o teste. Eu tenho gene com tendência à obesidade. Então, eu já sei que eu preciso inativar esses genes. Então, eu vou me alimentar, vou me cuidar, fazer exercício para não ativar esses genes. E eu hoje consigo controlar meu peso com epigenética. Eu mudo a expressão desse gene, desativando ele, tendo hábitos saudáveis. Então, a herança genética não é tudo. Ela influencia, mas a gente consegue controlar ela com os fatores ambientais, né? Perfeito. E olha só, a gente tem mais 7 minutos. Vamos responder aqui. Isso aqui é como o que fazer nesse momento antes da doença e quais as terapias. É praticamente as terapias, né? Assim, o que a gente faz, então, de terapias energéticas para prevenir e até algumas vezes, em alguns momentos, dependendo do time, a gente consegue reverter muitas doenças, né? Com as terapias energéticas. Fala aí pra gente. Eu acho que o mais importante, antes da gente se apegar, né? Eu vou falar das terapias, mas antes da gente se pegar numa ferramenta, que o ser humano tem essa tendência a ficar preso à ferramenta e achar que a ferramenta é que é a solução para tudo, a gente tem que entender o que está por trás da ferramenta. Bom, se a gente entendeu que somos formados por energia, que tudo é energia, todos os átomos são energia e tal, eu preciso deixar minha energia mais elevada. A forma que eu vou manter minha energia mais elevada vai variar. Às vezes, para mim, um tipo de música, um tipo de exercício, um tipo de alimentação, um tipo de terapia energética vai elevar minha vibração. De repente, uma caminhada na praia. De repente, para você, vai ser outro exercício, outra alimentação, outra terapia energética. A ferramenta, cada um tem que ver aquilo que tem maior correspondência. Mas o que mais importa é saber manter a sua energia mais elevada. E o mais importante disso tudo, pensamentos e sentimentos. Os sentimentos já foram comprovados, né, que o coração ele tem um campo eletromagnético 100 vezes maior eletricamente que o cérebro e 5.000 vezes maior magneticamente do que o cérebro. Então, aquilo que a gente sente é o responsável por atrair. Não adianta eu também ter um estilo de vida maravilhoso. Eu me alimento bem, eu corro, eu caminho, mas só penso besteira de mim, sou sempre negativa, tenho raiva das outras pessoas, julgo, critico as outras pessoas. Então, não adianta que a minha vibração vai estar baixa. Não adianta eu estar com um estilo de vida ótimo, mas aqui dentro eu estou pensando super mal e sentindo mal. Primeiro de você, né? O sentimento, ele primeiro tem que ser em relação a nós, porque isso também ninguém nos ensina. Muitas vezes a gente fica com a crença inconsciente de que se amar é egoísmo. Você não pode se amar, você não pode se elogiar, você não pode se querer bem, que você está se achando. Você tem que amar seu pai, você tem que amar sua mãe, você tem que amar seus filhos, seus amigos, sua mulher, seu esposo. Mas você não. Você. Então, isso faz com que a gente tenha um complexo de baixa frequência crônica. Porque, poxa, você se olha no espelho e você se critica. Você bota uma roupa, tá mal. Você foca no teu defeito. Você pensa no medo, no negativo, no que pode dar errado. Porra, olha como é que tá a sua frequência. Lá embaixo, você tá vibrando ali naquela escala, né, de Hawkins, sei lá como é que fala o nome dele. Mas que ele fez aquela frequência de 20 Hz até 700 Hz. É um psiquiatra alemão. E aí, eu sei qual é. 500 e pouco é que começa do amor para cima, não é isso? Então, a gente tem ali a 20 Hz, que é bem baixinho, que vibra o quê, gente? A frequência das doenças. As doenças vibram baixinho. Então, para você ficar doente, você tem que estar com baixa energética. Se você estiver vibrando no amor, na compaixão, na tranquilidade, na leveza, na confiança, na gratidão, a doença não te pega. Você não vai ficar doente, porque é outra frequência. É como se fosse uma rádio, uma estação de rádio. Você se conecta naquilo, aquilo vem. E aí vem aquelas pessoas que falam assim, né? Ah, mas ele tinha 30 anos
corria, era atleta, pegou coronavírus e ficou entubadão. Ninguém sabe como é que estava o interior dele. Como é que estava o interior? Então, né? Tem gente... será? Exato. E quando a gente fala disso, a 20 Hz é a frequência da culpa, por exemplo. Acho que 90% das minhas pacientes relatam sentir culpa. A gente tem uma culpa também que a gente carrega, assim, um sentimento escuro, um peso. Culpa é muito ruim, né? Culpa, mágoa, rejeição, vergonha. A vergonha vibra muito baixo. Então, a gente tem que aprender a limpar essas coisas, limpar a nossa história e aprender a elevar a nossa vibração. De terapias energéticas, rapidamente, que está acabando, né? 5 minutinhos. A gente pode falar da acupuntura, que a gente falou dos meridianos. O que é acupuntura? É você colocar uma agulha ou algum outro instrumento que faça uma pressão, ou que ative ou desative esses meridianos que a gente falou. Não falei que tem um polo positivo e negativo? Às vezes você tem um órgão que você precisa ativar, às vezes tem um que você precisa reduzir. A acupuntura é isso, né? Ela ativa esse ponto ou desativa. E a gente tem o reiki, que é a imposição com as mãos. O que é isso? É realmente você impor, né, a sua energia, mandando ali aquele sentimento de cura, de amor, de tranquilidade para outra pessoa. Você consegue ajudar a reequilibrar a energia de outra pessoa. A gente está sempre nessa troca energética. A gente tem a homeopatia, que é através, né, de algo que você toma, você ingere, mas que ele também é tão diluído. Por que ele é tão diluído? Porque ele atinge o corpo mais sutil. Ele não está atingindo seu corpo físico. A homeopatia é muito boa e muito bem usada para prevenir doenças. Para você equilibrar os seus campos, o seu corpo energético. É excelente. A gente tem os florais. A gente tem... Tem que mais? Tem um monte de terapias, né? Tem muitas terapias. Eu anotei aqui as principais, senão eu esqueci. Tem muitas terapia plasmática, que é uma terapia nova. Tem o EFT, que também usa os pontos da acupuntura, né? Só que com os toques das mãos. E lembrar para as pessoas isso, que as terapias elas vão ajudar a reequilibrar, mas como é sutil, se você fez uma acupuntura, se apurrinhou, saiu dali, e você consegue, se desgringola tudo, entendeu? Tem barra de axis, verdade. Tem muita terapia energética, gente. Muita. Cromoterapia, aromaterapia. Musicoterapia. Aquela do som de um de cada lado. Tem muita coisa. Agora... Sound healing, né? Que eles chamam. E aí, o que eu queria falar é o seguinte, que a gente precisa ter em mente isso que a coisa falou. Que mais importante é a gente tentar manter a nossa energia positiva. E alguém perguntou aí, mas e quando a gente lida com pessoas que estão em outra energia? Né? Alguém falou, poxa, mas lidar com pessoas assim, negativas, yoga... Não é fácil, gente. Algumas pessoas a gente não tem como escolher na nossa vida. Né? Às vezes é uma pessoa muito próxima que a gente não pode escolher. Mas a gente pode escolher a gente, assim como ele influencia a gente pode influenciar outra pessoa. Então a nossa energia tem que ser igual o diapasão, que um diapasão faz o outro diapasão vibrar. Né? Não sei se vocês já ouviram falar em diapasão, mas é aquele negocinho da nota. Quando você clica em um, o outro começa a vibrar. Então, as ondas, elas se misturam e elas se influenciam uma a outra. Que a nossa onda, que a gente tem uma energia tão boa, que seja capaz de influenciar o outro e não deixar-nos influenciar. Porque é onda, gente, é igual onda. Exato. Né? E só existe autocura, né, Pri? É sempre de dentro para fora. Ninguém cura ninguém, ninguém muda ninguém. Você vai mudar alguém com o seu exemplo. Você mudando. A pessoa vem discutir com você, vem te xingar, vem reclamar, e você não retruca ela. E você fala, não, tudo bem, relaxa, o sol tá lindo, olha o dia. É você transmitir ela uma vibração mais elevada. E daqui a pouco, quando você começa a manter sua vibração mais elevada, você começa a atrair situações, pessoas, circunstâncias que coincidem com a sua energia. E as pessoas acham que essa pessoa, lá, o bobalhão, nem reagiu. Você tá em outro nível de coisa, em outro nível. Cara, tá se apurrinhando aí, eu já tô em outro nível. Porque se você reage, você baixou a sua frequência. Ele conseguiu o objetivo dele. Né? Aquela mulher que quer fazer ciúme em você, com teu marido, com teu namorado, se você ficar puta, ela atingiu o objetivo dela. Quer dizer que a sua emoção tá na mão dela e não no seu controle.
É a gente assumir o domínio da nossa energia, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e das nossas ações. E uma última coisa só para fechar. Aquilo que você quer, sente como se aquilo já fosse real. Sente como se aquilo já tivesse concretizado na sua vida. O universo obedece frequência. E ele só vai obedecer se ele sintonizar com esse campo que você já quer cocriar. Então, sinta como se já fosse real. Isso é, e é sempre de acho que dentro para a fora. chave fundamental. Nenhuma terapia de fora para dentro vai ser igual a gente de dentro